Com mais de 800 episódios, os Simpsons continuam antecipando situações que pareciam impossíveis, desde tecnologias futuristas até o panorama político global. Para alguns é coisa dos Illuminati, para outros apenas uma grande coincidência do destino. Seja qual for o motivo, 2026 é ano de Mundial na América do Norte e a família amarela pode ter previsto um futuro intrigante e talvez aterrador para o torneio deste ano. Olá, antes de começar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao que interessa. A família amarela mais querida do mundo se tornou famosa não apenas por seus episódios divertidos, mas também por prever acontecimentos que ninguém mais seria capaz de imaginar. E, pelo visto, ainda há muitas coisas bizarras e aterradoras por vir. Não é nenhuma novidade para absolutamente ninguém que esses caras parecem ter algum tipo de bola de cristal, acesso a uma máquina do tempo ou, quem sabe, linha direta com o futuro. As coincidências são tantas e tão precisas que cada vez é mais difícil usar a palavra coincidência, não é? Quando analisamos seu histórico, a coisa sai completamente do normal. Para que você tenha uma ideia do nível de precisão, basta lembrar que adivinharam no episódio 17 da temporada 11 que o magnata Donald Trump não só se candidataria à presidência dos Estados Unidos, mas que seria eleito. Isso foi transmitido 16 anos antes de acontecer na vida real. E o mais louco é que a coisa não parou por aí. Muito antes de pensarmos em telas sensíveis ao toque e relógios inteligentes, em 1995, no episódio centrado no futuro casamento de Lisa, seu noivo usava um relógio de pulso com o qual podia fazer chamadas e transmitir voz. Uma tecnologia que naquela época era pura ficção científica e que 20 anos depois, adivinha só? Se fez realidade com a chegada dos smartwatches, a turma do Homer também previu a compra gigantesca da Fox pela Disney e até quem ganharia o Prêmio Nobel de Economia. É como se Nostradamus tivesse que voltar à escola para ter umas aulas com os produtores desta série. E como já sabemos, sempre que se aproxima um evento de proporções globais, o planeta inteiro se paralisa, prende a respiração e foca no que a cultura pop já havia desenhado. E quando se trata da maior paixão esportiva da humanidade, a Copa do Mundo de Futebol, o nível de loucuras, acertos e profecias de Os Simpsons atinge um nível que beira o paranormal. É uma verdadeira loucura. Seu histórico de acertos no mundo do futebol não é apenas curioso, é um verdadeiro arquivo cheio de previsões que arrepiaria qualquer cético. Para entender a previsão de Os Simpsons para a Copa do Mundo de 2026, temos que retroceder obrigatoriamente um pouco no tempo e analisar o que fizeram no ano de 2014. A Copa do Mundo se celebrava no Brasil. Estava claro que a série de animação mais influente do planeta não ia deixar passar despercebido o maior evento esportivo da Terra, certo? Em março daquele ano, exatamente 3 meses antes de a bola realmente rolar no gramado, foi exibido um episódio centrado única e exclusivamente na Copa do Mundo. Nele, recrutam Homer Simpson para ser árbitro no Brasil, com a difícil missão de ser o único juiz honesto do torneio, algo que obviamente dá errado. Nesse episódio, a família amarela adivinha com uma precisão cirúrgica que a seleção brasileira enfrentaria a toda poderosa Alemanha nas fases finais e que os anfitriões seriam derrotados diante de sua própria torcida. Se equivocaram no placar, é certo, mostrando na série uma derrota por 2-0. Mas sendo totalmente sinceros, acho que nem o melhor matemático do universo poderia ter imaginado a goleada de 7-1 que levaria a maior campeã dos mundiais. A série também mostra a seleção brasileira sendo liderada e dependendo quase exclusivamente de um único grande craque, um jogador extremamente habilidoso, vaidoso e famoso por simular faltas a quem a série chamou de O Divo. Isso te lembra alguém? Ele era o craque e o número 10 do time brasileiro. Durante a competição animada, em um momento de máxima tensão, esse jogador sofre uma falta duríssima, se lesiona gravemente e tem que sair do campo de maca, abandonando o Mundial para sempre. Corte para a vida real alguns meses depois. Neymar, o número 10, a grande esperança da seleção brasileira naquele ano, sofre uma entrada dura durante o jogo das quartas de final. Sai de maca exatamente como a série havia previsto. E se te parece que adivinhar a lesão do principal jogador brasileiro saindo de maca já é uma loucura, presta atenção a isto. O personagem de El Divo usava nos pés um modelo de chuteiras que fazia uma alusão diretamente para a marca Puma. O grande detalhe é que em 2014 Neymar era o garoto propaganda da Nike. Anos depois da emissão deste episódio, em uma reviravolta comercial brutal, o craque rompeu seu histórico contrato com a Nike para assinar com a Puma. De loucos, como os desenhistas poderiam saber que ele mudaria de patrocinador anos depois?
passando da toda poderosa Nike para outra marca muito menos habitual nele naquela época. Não faz sentido e nem o melhor vidente do mundo poderia prever algo assim. Tudo isso serve para demonstrar que quando os Simpsons mostram algo sobre futebol em suas temporadas, temos que prestar muita atenção porque eles têm informações do além que ninguém pode explicar. Dito isso, temos que falar da grande profecia que está tirando o sono dos fãs em relação à Copa do Mundo de 2026. Tudo começa no ano de 1997, na 9ª temporada, no episódio chamado A Família Cartridge. Os Simpsons estão assistindo à televisão quando aparece um anúncio promovendo a grande final para decidir qual é o melhor time de futebol do mundo. Para surpresa de todos, o título seria disputado, atenção ao detalhe, por Portugal e México. Na época da Copa do Mundo de 2022 no Catar, a internet lembrou-se deste episódio e muita gente jurava que essa seria a final por causa daquele anúncio na televisão. Mas o México foi eliminado cedo e Portugal também não chegou, deixando até sua maior estrela, Cristiano Ronaldo, no banco. Parecia que os Simpsons tinham se enganado, que a bola de cristal tinha realmente quebrado, que o pacto com o diabo tinha chegado ao fim. Mas acontece que a série nunca afirmou que a partida fosse em 2022. O mundo estava olhando o calendário errado. Se olharmos para 2026, as peças se encaixam perfeitamente, e a predição dos Simpsons para a final do Mundial entre Portugal e México faz muito mais sentido. O fator campo primeiro, em 2026 a Copa do Mundo será jogada na América do Norte. Ou seja, o México não é apenas um visitante, é um dos anfitriões. E já sabemos que no futebol jogar em casa é quase um superpoder que transforma equipes normais em gigantes. O Estádio Azteca, pense nisso, o México vai jogar com a força do Estádio Azteca. É uma panela de pressão brutal com mais de 80 mil torcedores gritando no seu ouvido, sem falar da altitude da cidade do México, que deixa sem fôlego qualquer europeu. E tem mais, sendo anfitriões, caíram como cabeças de série do Grupo A, que costuma ser um grupo bastante mais acessível. É o cenário perfeito para que quebrem de uma vez a maldição de não passar das oitavas. Por outro lado, temos a seleção de Portugal no Grupo K, apontado pelos especialistas como um dos mais fáceis, com rivais como o Congo e o Uzbequistão. Não é preciso dizer que são os favoritos do grupo, certo? Mas o que torna Portugal verdadeiramente perigosa neste Mundial é a emoção. Este é o último baile de Cristiano Ronaldo, o maior goleador de todos os tempos, buscando o único troféu que falta em sua carreira. Está rodeado pela melhor geração que Portugal já teve na sua história, com nomes como Rafael Leão, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Se você gosta de futebol, sabe que esses caras mudam um jogo num segundo. E é aqui que a matemática do Mundial te deixa perplexo. Com o novo formato de 48 seleções, o quadro de eliminatórias se tornou um labirinto. Para que a profecia se cumpra, há um detalhe bizarro. Se o México passar como o primeiro do seu grupo, Portugal tem que passar obrigatoriamente como segundo ou vice-versa. Sabe por quê? Porque só com essa combinação exata de um primeiro e um segundo é que o louco quadro da FIFA manda as duas seleções para lados opostos das eliminatórias. Se esse cenário acontecer, seria impossível que México e Portugal se cruzassem no caminho. Não podem se enfrentar nas oitavas, nem nas quartas, nem nas semifinais. Ou seja, tudo estaria se alinhando perfeitamente para que esta final louquíssima e inédita na história das Copas do Mundo se torne realidade no gramado do grandioso MetLife Stadium em Nova Jersey, exatamente como previu a série. Imagine o calibre deste roteiro, que seria digno de ganhar um Oscar. Por um lado, teríamos o México exorcizando todos os seus fantasmas, acabando com décadas de piadas e assinando a campanha mais épica e heróica que sua torcida já viu. Por outro lado, a seleção de Portugal passando por cima de seus rivais com um único objetivo em mente, dar a Cristiano Ronaldo a oportunidade divina de levantar a tão desejada taça de ouro no último jogo oficial de sua vida, seria o final perfeito, o fecho de ouro absoluto para uma das maiores carreiras da história do esporte e as coisas como são. Com CR7 em campo buscando seu título inédito e a torcida latina enlouquecida nas arquibancadas, com certeza seria o jogo mais visto e rentável da história da televisão mundial. Chega a ser assustador pensar que uma piadinha rápida, dita em um episódio qualquer de um desenho animado de quase 30 anos atrás, tenha se tornado uma previsão tão poderosa e cheia de coincidências que te explodem a cabeça. O cenário está montado. O México tem a força de jogar em casa a seu favor, enquanto Portugal tem o talento descomunal de sua nova geração, somado à vontade inquebrantável de CR7. Todos os ingredientes para que esta profecia se torne realidade já estão sobre a mesa. Se os roteiristas dos Simpsons acertarem esta também de forma tão precisa, vai ser de longe a profecia mais louca e impossível de toda a história da televisão. Agora, a única coisa que podemos fazer é preparar a pipoca, sentar no sofá, ver a bola rolar e verificar se a magia inexplicável de Springfield se torna realidade mais uma vez.
Bem diante de nossos narizes, mas a pergunta de 1 milhão é a seguinte: se esta estranha profecia se torna realidade, quem é o campeão segundo a série? Pois acredite se quiser. No episódio, a partida simplesmente termina em um caos absoluto antes que qualquer um dos dois times consiga levantar o troféu. Uma batalha campal que começa nas arquibancadas e destrói Springfield inteira acaba interrompendo a partida. Essa foi a genialidade que os roteiristas encontraram para zombar do fanatismo extremo no futebol, deixando o placar totalmente em aberto e mantendo esse mistério vivo até hoje. E, já que a Copa do Mundo está, bem, ao virar da esquina, quero saber a sua opinião. Em uma final tão louca como esta, com quem você iria? Com a garra e a paixão do México ou com a despedida épica de Cristiano Ronaldo? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários que eu leio todos vocês. Não se esqueça de esmagar o botão de like, se inscrever no canal, se ainda não estiver, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau!